caros amigos, meus caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um, hoje, agora e sempre. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui nessa casa, na entradinha ali, 70 e poucos anos já de idade, não é isso? E tem feliz de estar aqui no aniversário que está próximo também, estou sabendo, e poder falar de um médico que inspirou a vida de muitas pessoas, inclusive as nossas, chamado Lucas, que foi inspirado por um outro médico, que esse é a luz das nossas vidas, né? É o governador do planeta, que a gente vai aprendendo a conhecer de pouquinho em pouquinho a cada encarnação. A cada encarnação a gente vai adentrando um pouco mais em Jesus. E aqui vai ser vou procurar trazer todos nós juntos um grande banquete de medicina, não apenas do corpo, mas do que o Evangelho traz a medicina para a alma, no que Lucas traz no seu Evangelho também. A gente vai procurar mergulhar um pouco na história de Lucas, ele que não conheceu Jesus como Paulo não conheceu diretamente Jesus, mas ele conheceu, se eu posso dizer assim, da melhor forma possível, que é a forma que todos nós estamos buscando conhecer, que é no coração. Ele não precisou ver para crer. A gente não precisa materializar-se Jesus em nossa frente, primeiro porque com Paulo e Saulo, né? Quando ele era Saulo, se materializou 3 dias cegos na porta de Damasco. Aí veio o primeiro oftalmologista da era cristã, Ananias, né? Talvez merece um busto, um quadro ali, que vem curar Saulo ainda, não era ainda Paulo, 3 dias depois. Mas eu quero tentar trazer um mergulho na medicina da alma, junto com um mergulho no médico Lucas, e claro, com Jesus. Primeiramente, a gente vai adentrando aqui sobre quais as obras que vêm trazer algumas referências aqui sobre Lucas. São 2. A primeira, da Taylor Cardwell, que é um livro que vocês devem conhecer bem, chamado Médico de Homens e de Almas. O livro é romanceado, ok. Mas a autora, está lá no prefácio, demorou 43 anos escrevendo o livro. E no prefácio lá diz que mais de 1000 obras foram consultadas sobre Lucas. E mais ainda no prefácio do livro da Taylor Cardwell diz, olha, é um romance. Os nomes colocamos aqui, mas os cenários são reais. Da Taylor Cardwell. Além desse livro magnífico, tem o livro Paulo e Estevão, esse de Emmanuel, obra de prima, fala com muitas obras também, mas no capítulo 6 ele fala sobre o médico Lucas também, do livro Paulo e Estevão. E é tão interessante que dentro desse cenário real, algumas coisas são completamente convergentes entre os 2 livros que tem. Eu li 2 vezes o livro da Taylor Cardwell, a primeira para ler, a segunda para estudar, e 2 vezes ali o Paulo e Estevão também, né? Então veio em 2018 a ideia de escrever o 2º livro, o Evangelho de um Médico Lucas, muito distante dessas grandes obras, mas uma pequenininha contribuição desse aqui com relação ao Evangelho de Lucas e a sua própria vida, tá? Então, se a gente pegar de início, o Evangelho de Lucas é um evangelho, primeira característica, eminentemente mariano, não é? É ali detalhado, é o que melhor descreve, com maior quantidade de informações, o nascimento de Jesus, porque Lucas teve com Maria, e quem melhor do que a sua mãe para escrever, ou descrever, o nascimento de um filho? Olha, ele nasceu assim, assado, né?
foi na manjedoura, como foi o prenúncio ali do Espírito Gabriel, o anjo, pode chamar como quiser, né? Tem outros irmãos acompanhando aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos também, assim como esses. Então, é um evangelho eminentemente mariano. Além disso, ele como médico que foi, e lá em Atos dos Apóstolos, no evangelho, no Atos dos Apóstolos escrito por ele, realmente fala sobre o médico Lucas. Emmanuel cita o médico Lucas. Então ele fora um médico, sim. Quando ele olha as curas dos 10 leprosos, o cego de Jericó que está em Lucas, né? Mulher hemorroíça que está lá em Lucas, ele olha com o olhar da medicina da época. E a característica da escrita também do evangelho é da época, né? Com alguns termos que ele utiliza lá. Obrigado, mano. Obrigado. Que tem um suporte de amparo todo aqui, né? Mas ele tinha um olhar médico. A descrição das doenças era da medicina da época. Então, nesse ano passando, Lucas, extremamente mariano de trás, e um pouco da vida dele agora, e com relação à própria vida da história. Aí eu quero entrar no livro do Taylor Cardo, peguei umas anotações aqui, da Taylor Cardo, que cita Lucas na infância tinha uma ligação dentro dos cenários, tá, gente? Dentro dos cenários reais. Eu não vou me deter aos nomes, mas dentro dos cenários que é descrito no livro, segundo a autora, verídicos, o cenário da infância de Lucas era o cenário de um menino ligado a Deus, ligado ao Pai. Era o Deus desconhecido, como ele citava, mas era um Deus que habitava no coração dele. E dentro dos cenários, tudo que ele olhava, ele referia a Deus com muita alegria. E aqui nós vamos trazer a reflexão do médico, do menino Lucas, do médico e do apóstolo. Tentar trazer, né? Tentar trazer. E o menino Lucas traz a primeira aprendizado para esse aqui que vos fala: a ligação com Deus. Qual a nossa ligação? Como está a minha conexão com o Pai? Será que apenas com a presença física no templo espírita, evangélico, católico? Qual é o maior templo que tem na gente? É o de fora da casa que recebe, que é importante, que aqui é uma base de segurança, mas nada disso aqui funcionaria se não agisse no templo dos nossos corações, na transformação daqui para fora. Quando eu olhar não apenas as belezas da vida lá fora, que Lucas exaltava ao Deus desconhecido, isso era conhecido em Roma, mas também nas dificuldades, principalmente nelas, que aí a gente consegue ver, ouvir e sentir a força de Deus em nós, quando não nos revoltamos. Está lá a sementezinha da fé. A fé é capaz de transportar montanhas. E a gente vem e reencarna no mundo de provas e expiações, que é um mundo de dificuldades, onde o grande médico decidiu encarnar, não reencarnar. Passou pelas dificuldades da terra, até na cruz foi com humilhação. E às vezes eu quero passar completamente sem nenhum problema. Ou quando o problema bate, eu me levo logo às queixas. E cadê a beleza de Deus? Cadê a ligação com Deus? Lucas, o menino Lucas vem nos ensinar a ligação com Deus. Ele está sempre conosco. O que falta é nós nos ligarmos a Ele. E aí a gente vai aprendendo a cada vida, a cada etapa. Eu fiquei me perguntando a segunda vez, né, quando eu vi o livro da Taylor, menino Lucas, Deus para todo lado, alegre, feliz, e a minha ligação com o Pai. E aí eu fiz algumas reflexões aqui. Se Deus está conosco sempre, mas às vezes eu posso ter minhas oscilações do alto e baixo, né? É verdade ou não? Fraqueja, está lá embaixo, depois volta.
fraqueja, aí quando fraqueja, bate aquela dor, vem para a casa espírita, aí está tudo bem, depois esquece um pouco. Aí como eu falei para um amigo, às vezes é o espírita, o cristão ioiô, vai e volta, né? Mas a gente está tentando manter a mesma uniformidade. Mas o que falta então para eu me ligar com Ele? Que eu estou no mesmo canto. O que está faltando essa ligação? Eu fui meditar um pouquinho. Para alguns aqui diz assim: Deus tem que me aparecer. Já ouviram isso ou não? Olha, você fala em Deus e tudo, mas Deus tem que aparecer para mim. Aí eu fiquei pensando, mas como assim aparecer Deus na frente? A maior força do universo, como iria se apresentar na sua frente? Se Jesus, que é filho de Deus também, que ele referia a Deus como Pai, Abba, Jesus se apresentou a Saulo, ficou 3 dias cego. Como que Deus iria se apresentar? Materialmente? Será que Deus é matéria? É muito bela aquela pintura de Michelangelo do toque de Deus, do homem, né, que tem na Capela Sistina, do toque do dedo do homem de Deus, não há nenhum toque ainda. Mas Deus seria material? Se fosse material, estaria limitado, com limites. Claro que não. Então, para aqueles que dizem, eu acredito, se Deus aparecer para mim, esse não é o caminho. Materialmente, como Deus aparece em nós? Será que realmente não tem nenhum meio, né? Como se apresenta para você realmente? Será que é pelas pessoas? Na pessoa é por elas? Deus se apresenta realmente, e muitos irmãos que vêm da forma mais humilde, em todas as expressões, mas realmente é dentro, na pessoa. O reino de Deus está dentro de nós, está dentro de nós. Falta eu acessar em mim. Às vezes a gente procura sempre fora, esquece de dentro, quando vê que toda a circunstância ao lado, ao redor, está fazendo algo para você encontrar Deus, seja bom, seja um lado de dor, Então, para aqueles que dizem como ele aparece, né? Ele não se apresenta em pessoa, ele se apresenta pelas pessoas. Aí é que está a diferença. Ele não apresenta-se em pessoa: olá, eu sou Deus de barba longa, que eu vim aqui falar com você. Ele se apresenta pelas pessoas e nas pessoas, dentro de cada um. Há uma potência divina dentro de cada um de nós. Não estou dizendo que não vai ter dificuldade no mundo, porque Jesus mesmo disse isso. A cada dia tem o seu mal, né? A cada dia vai ter o seu mal. O Evangelho vem trazer um mundo de provas e expiações, mas cada vez mais a gente necessita, um mundo de provas e expiações, dessa ligação com o Pai, com Deus. Voltando ao menino Lucas, para não perder o foco nele, ele tinha essa admiração. Mas será que tudo foi festa com ele? Será que tudo foi festa com os discípulos? Eles passaram pelos seus tormentos. Pedro passou ou não por um tormento? Negou Jesus 3 vezes. Caiu em si logo depois. Judas, que hoje é um colaborador do Cristo, cuidado na Páscoa, que a gente ainda vê pendurado, né, nos postes e tudo. Mas ele hoje é um colaborador, passou por todas as provações. Humberto de Campos narra o diálogo que ele fala para Humberto no mundo espiritual. Todos os dias da Páscoa, na sexta-feira santa, ele desce e vai ao Gólgota para refletir sozinho a atitude que ele causou. Mas passou, sofreu, assim como nós também. A gente acusa muito quando renuncia. Nós temos às vezes pouco de Judas em nós
traindo, todo o conhecimento que tem, traindo de outras formas, né? E eu me incluo nisso, a espiritualidade sabe. A gente vem e está no processo de burilamento, está todo mundo junto, mas é importante trazer essa reflexão. Lucas teve dificuldade? Teve. Tem tanto no livro da Taylor Cardwell como no livro Paulo Estevam. Paulo Estevam fala da perda de sua mãe, quando ele vai conversar com Saulo, ele relata sobre isso. Livro da Taylor Cardwell, a perda de uma amiga muito próxima, uma amiga muito próxima. Rúbia, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas é um nome romanceado esse, tá? Mas uma amiga próxima. Ok, contextos diferentes, mas a perda de alguém. Talvez Lucas, talvez, uma opinião minha, não tivesse ainda o esclarecimento da vida espiritual. E estava tudo em festa, em flores, a gente mergulhando na vida de Lucas, de repente ele leva uma pancada, como a gente leva às vezes. Alguém muito próximo partiu. E quem não tem às vezes a compreensão pode se revoltar facilmente. E lá diz, no contexto do cenário real, Lucas não entendeu. Foi para a medicina na faculdade de Alexandria, como confirmado com Emmanuel. Na época, a Harvard da época da medicina. E lá em Alexandria ele se forma, mas vai com aquela incompreensão, dizendo no livro: eu vou me formar médico para quando tu quiseres levar alguém que seja do bem, eu vou procurar salvar. Isso está no livro. Acreditem ou não, é a opção de cada um, mas está dentro dos cenários reais. Mas independente disso, cabe uma reflexão para a gente. Ele transformou a sua dor num objetivo do bem. Talvez se não tivesse esse motor da incompreensão, porque ele perguntava, dentro do cenário do livro, estava voltando, por que pessoas às vezes que não são tão boas ficam, e pessoas tão boas como essa minha amiga vai embora logo? Isso é injusto. Ele ficou, e aí ele decide-se pela raiva. Doeu. Decide-se por ficar parado. Eu vou me formar. Adorei essa frase no livro. Eu vou me tornar médico para, ele diz assim, duelar com você. Olha a frase. Duelar. Quando quiseres levar, eu vou salvar. Livro de Emmanuel, a dor da partida da mãe dele. Aí é Paulo Estevam. Ele desabafa com Saulo. Ele fala da partida da mãe, realmente, no capítulo 6. Então nós estamos aqui, olha quanta reflexão tem, sei se uma hora dá, mas já vem aí a reflexão dessa compreensão da vida do outro lado. Eu não sou um corpo, eu estou no corpo, eu não sou esse corpo. A vida continua, encarnados e desencarnados que estão aqui. Os encarnados já sabem que a vida continua, e nós encarnados aqui saibamos que os amores não morrem, nada morre. Aquela dor dele que foi dolorosa, Pedro, Judas, Lucas e outros também tiveram essa dor, mas o ensinamento para esse médico aqui é de que eu vou fazer o bem. Volta para a gente agora, tratando a alma. Cada um pense agora na decepção que você está. Talvez aqui. Cada um pense agora na dor que você está. Cada um pense agora, às vezes, nesse vazio, que pode estar alguém aqui ou aqui nos acompanhando. Diante do ensinamento de Lucano, qual a decisão que você vai fazer diante disso? É ir para frente no bem ou desistir? É tornar isso como um grande combustível de poder soerguer? Posso estar falando com irmãos aqui que estão nas dores da mágoa. Quiser que você vai dar um combustível para uma mágoa maior? Ou vai transformar essa mágoa numa oportunidade de fazer o bem agora? Qual é a prova do perdão se não tem ofensa? Não tem perdão.
Eu já disse, é muito bom, Emanuel, estar em Jericoacoara, no meu Ceará, deitado na rede, tem até a foto ali no dentro da lagoa, dizendo, eu vou perdoar agora, se tiver alguma ofensa ali, tem. Mas não tem ninguém a ofender, não é prova. Não é muito fácil perdoar assim, né? Deitado. Ou aqui em Pernambuco, as praias belíssimas que tem. Mas a prova vem a grande prova vem na dor. E aí eu fico na minha ação ou reação, né? Então o menino Lucas, a dor dele, o que é que ele fez? Agiu no bem. A minha dor, vou agir no bem agora. Ponto. Esse é o desfecho, primeira parte de Lucas, olhando o relógio, do menino que teve a dor dele, acreditava em Deus, não tinha certeza de Deus, era o Deus desconhecido, ficou isento de alguma dor? Não, mas já nos ensinou aí. Estou nos cenários da Taylor Gardner, certo? E aí vem algumas pessoas para se ligar com Deus. O segundo cenário, me dê alguma prova. Já viram pessoas assim ou não? Né? Prove. Certa vez eu estava no meu Ceará, na praia de Flecheiras. Aí tinha um senhor lá que dizendo, olha, eu tenho 2 filhos e tal, mas eu estou vendo essa vista, eu estava na praia linda ali na frente, eu falei que Deus é maravilhoso, eu falei algo assim, mas como Deus é bom, né? Deus não existe, olha a pancada. Eu falei, poxa, mas por que você fala isso? Isso aqui é obra do acaso. Eu falei, mas será? Olha o mar, olha as ondas, o homem não fez isso. Ele, não, porque eu não vejo, não apareceu. Então tudo que você vê é o que você acredita, tudo que você não vê é o que você não acredita. Ele é. Você tem filhos? Tenho. Você ama seus filhos? Amo. O amor existe? Existe. E você vê o amor andando por aí, ou é dentro do seu coração? A esposa dele atrás fala, então sinta Deus realmente, certo? Algumas pessoas dizem, me prove que Deus existe. E aí, eu anoto aqui, será que Deus nos dá a prova todos os dias? Qual é a prova que a gente quer? Existem provas e provas. O que está faltando para você se ligar a Deus, né? Alguns dizem isso, eu quero prova. Às vezes alguém espera uma prova material, mas é a prova do dia a dia que Ele dá para a gente. É a prova do dia a dia que Ele dá para a gente. E não é algo material para aparecer. É a prova de alguém que vai para o hospital, que eu já vi inúmeros, às vezes reticentes com o pai, mas a dor do hospital fez ele nascer de novo. Perspectiva com palavras de muitos pacientes que eu já ouvi, nasci de novo, doutor. Depois do acidente agora, eu vou ressignificar algo mais. Como outros também que estavam prestes a partir, nunca falaram a Deus, falaram, Deus me acuda, pelo amor de Deus. Então Deus dá as provas, todos os dias. Vem na forma sutil, é um irmão que fala, é uma prece, né? É uma leitura, é uma palestra espírita, evangélica, católica, budista, qualquer uma, porque o amor é uma língua universal, mas vem lá falar aos nossos ouvidos. Então qual é a prova que eu quero? Para aqueles que dizem prova, todo dia tem prova. Agora às vezes não tem olhos de ver. Eu não tenho olhos de ver, realmente, tá? Tem uma outra questão também. Quero tocar para ver, tá? Então, quero tocar. Eu lembro muito na parte de tocar, aparecer, né? A prova. Quero tocar, a pessoa material e tudo. Lucas estava ligado, não precisou, mas algumas pessoas, eu estou puxando isso para essa ligação nossa com o Pai, porque Ele sempre está conosco, falta a gente estar com Ele. E às vezes esses 3 pontes que eu fiz aqui nos impedem de ficar com Ele. Quero tocar em Deus, pode. É igual a Tomé. Tomé, né? Depois que Jesus é crucificado,
Ele aparece algumas vezes para os seus discípulos, mas Tomé diz: eu só acredito se tocar nas suas chagas. Com Jesus, que é Filho de Deus, não é Deus, é Filho do Pai, mas é o Espírito governador aqui. Mas eu só acredito, Tomé, ele esteve aqui com a gente e tudo, mas eu só acredito vendo. Não é nem vendo, é tocando em suas chagas. Então ele aparece, a Tomé toca Tomé. Aí vem uma bem-aventurança. Você sabia que tem uma bem-aventurança no Evangelho, nessa parte? Não é só no monte. Nessa conversa com Tomé, ele lança outra bem-aventurança. Tomé, bem-aventurados que acreditaram sem ver. Sem ver. Cabe a nós ou não? Então, se essas são as pontes que tem para a gente poder se ligar ao Pai, que a gente possa realmente eliminar, ele não vai aparecer realmente de pronto assim, vai singelamente. Esse era o médico Lucas. Entrou no Evangelho, escreveu um Evangelho, realmente. Esse era o menino Lucas, nos ensinando a ligar com o Pai. E a melhor forma de ligar com Ele é através de uma prece, de uma ação, de uma caridade. Estava discutindo antes aqui com o Sinara, a caridade do trabalho lá na frente, com vários, com os idosos, entre outras frentes de trabalho. E quando ele diz: queres orar? Vai, adentra ao teu quarto e ora ao Pai que tudo sabe e tudo pode. Adentra teu quarto, a tua intimidade. Ele não falou na cozinha, na varanda, na sala, no teu quarto. É a maior intimidade nossa. Nossa casa é nosso templo, e o templo da nossa casa, o local mais bem reservado, é o quarto, é o coração nosso. Você tem um quarto material, é o nosso quarto. Tranca a porta e ora ao Pai que tudo sabe, tudo pode. Trancar a porta, se existe a material, deixa as coisas do mundo afora. Reconecte-se contigo mesmo, com o Pai. É a forma de ligar-se. Só que é difícil a gente fechar essa porta. A gente está orando e está vindo pensamento no problema na conta, na máquina, não sei o quê. Tranca a porta e ora ao Pai que tudo sabe e tudo pode. Quer dizer, não dá nem para botar debaixo do tapete. Tudo sabe e tudo pode. Vou fazer uma prece e esconder um erro que eu fiz. Ele sabe. Vê aquela prece daquele... tinha um cobrador de impostos, né, e tinha os fariseus, e ele fala dos cobradores: poxa, eu errei, realmente eu sinto. Ele diz: essa foi a prece que mais senti. O outro fariseu: eu oro todo dia e tudo, mas aquele outro é que falou com o coração. Esses são os caminhos, a primeira parte do menino Lucas. Quero falar um pouco do médico Lucas. Segundo no livro da Taylor, ele é direcionado para a faculdade de Alexandria, certo? Porque morava junto ali, tipo uma fazenda, junto com homens de boa riqueza, mas era bem quisto. E foi dada a oportunidade, sim, dele estudar em Alexandria. E ele vai para lá, se forma, e ele é ensinado por alguns médicos gregos que tem uma diferença. Os médicos gregos, a filosofia de Hipócrates, que é o pai da medicina, não olhava apenas a carne, a parte material. Hoje eu fui treinado, e muitos aqui que acompanham também, apenas a ver a matéria ainda na parte médica. Só que nós somos muito além disso. Tem dores que nenhum bisturi alcança, e aí eu vou aprofundando mais um pouco. Pode ser o que for, o bisturi mais afiado não cura. Só vai curar se eu entender algo a mais da matéria. Os livros de hoje vão ser craques em falar em coração, em bomba de átrio, ventrículo, em olho, catarata, córnea, descrever totalmente a anatomia. Mas as dores da alma, existe o Evangelho de Jesus para poder nos orientar, a prescrição médica para a alma nossa, como Divaldo Franco mesmo diz, a prescrição médica nossa.
Antes de começar a mergulhar agora no médico Lucas, pense na maior problemática agora que você passa, ou nessa dor do desafio que vai passar. Pense agora um pouco. Para algum pode ser um problema A, o outro B, o outro C. Vai passar. Mas o Evangelho, essa problemática que você acabou de pensar agora, tem uma orientação no Evangelho. Tem uma passagem no Evangelho para ela. Todas do mundo tem. Eu tenho um problema na parte financeira e tudo, tenho muito apego. Vá lá, a parábola do rico insensato. Vá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, é importante a parte material, mas cuidado com o apego. É importante a parte material, mas não é tudo. Nós somos muito maiores que isso. Aqueles que se apegam a isso, está na parábola do rico sensato. Montuou-se um monte de celeiros, não fez nada. Mal sabe que hoje mesmo a tua alma vai ser tomada. Veja no erro, na culpa daquela mulher que ia ser apedrejada. Se alguém está em culpa aqui de algo que fez ou não quer fazer, está com culpa de alguma coisa, veja a mulher que ia ser apedrejada, como Jesus trata ela. Doenças, tem várias. Mulher hemorroísta, o cego de Jericó. A mulher com culpa, com aquele peso, como Jesus a trata. Da mesma forma que vai estar tratando você. Tem as doenças, tem obsessões, todas as dificuldades, tem algo no Evangelho. É só abrir e procurar. Essa serve para mim. Tem o dia dos males, que é dia difícil, é dia de pancada mesmo, foi. Ninguém disse que ia ser fácil. A cada dia tem o seu mal, mas tem lá, certo? E aí ele é treinado na medicina pelos médicos gregos. E a filosofia de Hipócrates, curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Lucas é formado dentro disso. Eu sei que na medicina a gente recebe isso, é um guia médico, é a frase dos médicos. Todos os médicos formados têm esse juramento de Hipócrates, mas alguns esquecem. Lucas não. Lucas olhava para além do corpo e tinha um magnetismo forte de cura. Se tem passagens que Pedro curou magneticamente, por que não Lucas, com médico, com conhecimento que tinha da medicina? Taylor Cardwell fala no livro que ele se aproximava, falava doença às vezes bem difícil, certo? E ele abraçava, curava, e ele, na humildade dele, ele achava, não, isso aqui se curou, não foi esse diagnóstico, não, deve ter sido outra coisa errada, era o magnetismo dele. Pedro teve curas também, Pedro pescador. Por que Lucas não? Com conhecimento médico e sendo um apóstolo. Então ele curava também. Fora, dentro dos cenários, era um exímio médico reconhecido por toda a sua região. Toda a sua região. E além disso, um médico de coragem. Um médico de coragem. Ele ia num dos cenários do livro que me chama, e Emmanuel confirma isso nos navios que ele também ele ia, junto com os navios mercantes da época, sendo cada navio tinha um médico a bordo. E Lucas, em Paulo Estevam, que iria lá junto dos navios. No livro da Taylor Cardwell, ele estava nos navios também. E dentro de um paciente com lepra, na época, lepra era perder o direito de ser humano. Se você tivesse lepra, botava um sino no seu pescoço para lhe avisar que você está se aproximando. Você não tinha mais direito de ficar com a sua família e perdia todos os seus direitos de cidadão. E 4, ia para o vale dos leprosos, ficar isolado ali. Veja que coisa, Com a pandemia a gente já sentiu o isolamento, mesmo assim com os nossos, que às vezes sente os desafios, mas imagine completamente só, sem nada, com pessoas desconhecidas e com uma doença terrível na época, que ainda é, hoje tem.
Então, veja que dificuldade, não é? Lucas, nesse paciente leproso, narra que o médico, eu não quero ir não, era outro, ele, eu vou lá. Fiquei surpreso com o médico, não tenho medo, eu vou. Foi lá, ajudava e curava. Não foi lepra não então, porque não curou, não toma lepra. Mal ele sabia do magnetismo que tem, um pouquinho dele. E a gente vai entender um pouco esse magnetismo agora. A gente vai entender um pouquinho histórias reais de pacientes que não aconteceram não só naquela época, mas agora, aqui também. Eu lembro de alguns casos que adentraram no meu consultório, que foi o primeiro livro que eu escrevi, O Olhos de Ver. Eu não ensinei nada, eu que aprendi com os pacientes ali. E eu via nos olhos dos pacientes com uma montanha de doença enorme. Eu não via o doente, ele tinha a doença, mas não estava doente. E eu fiquei curioso. Qual o evangelho, a passagem para esse cidadão que está me ensinando aqui agora? Eu no consultório, às vezes com a dor de cabeça bendita, reclamava o dia todo. E o cidadão com HIV e com câncer sorrindo entrando no meu consultório. Essa é a medicina de Jesus que fortalece. É a medicina de Dr. Bezerra de Menezes que fortalece. Patrono aqui, que foi aprendiz junto do mestre, a medicina de Lucas, que é a de Jesus, o nosso mestre, que ensina esse médico que está aqui. Qual é o exemplo real? Tem vários. Um deles, uma paciente adentro no meu consultório, 2 com câncer. Vou dar os 2 episódios. A primeira com lencinho, sorridente, sorrindo, a espiritualidade sabe, com um bom ânimo. Eu já vi que era um tratamento de câncer. E aí eu perguntando na história, tudo, mas olha, como é que você está? Como é que está o seu tratamento? Doutor, estou feliz, estou bem. Mas me conte mais, é aonde? Não, é um câncer de mama, mas já está tudo bem. Os médicos me deram 6 meses de vida, doutor. E sorrindo. E eu falei, tenho que aprender com ela, com esse humor atrás, como assim? Mas 6 meses foi, doutor, mas isso foi há 2 anos atrás. E os médicos ficam com a cara que o senhor está, a mesma cara de bobo que o senhor está. Aí mas me conta o segredo. Eu lembro da frase que ela disse, sabe o que eu faço? Eu aprendi, doutor, a abrir as farmácias do meu corpo. Nunca me esqueci dessa frase. Eu aprendi a abrir as farmácias dentro de mim. Nós comandamos a nossa vida. Não só elas, mas os trilhões de células que estão aqui. Cada corpo tem. Se eu estou feliz, eu mando uma ordem para minhas células serem felizes. Nós ouvimos isso com Divaldo e outros oradores. André Luiz fala sobre isso nas obras de André Luiz no Médico. Se eu estou triste, as minhas células vão ficar tristes. O que é que o comandante quer? Não é palavra de fora, é sentimento de dentro. Eu posso falar, estou bem, e está um carro por dentro. Mas só falar, repetição, com todo respeito, prece repetida, sem ser sentida, não vale nada. Não sou eu que digo, está no Livro dos Espíritos. A prece verdadeira é aquela dita com o coração. Não é tonelada de palavras afora repetida. Me desculpem, mas não é. A gente tem que aprender a acessar o coração nosso. Eu aprendi com essa paciente. Eu aprendi a abrir as farmácias do meu corpo, doutor. Nunca vou me esquecer. Ela nem sabe que está sendo falado dela. Mas ela está aprendendo e ensinando a todos nós aqui. A outra adentrou pior, com câncer, foi um outro, foi um paciente com câncer e tinha 2 infartos e com alegria de viver.
E essa foi a outra frase que eu guardei. Bem-vindo. Foi a outra frase que realmente eu guardei. Ele chegou e disse assim: eu tive já 2 infartos e estou tratando de um câncer agora. Falei, poxa, mas que alegria também. Me surpreendi a alegria dele. Doutor, mas o câncer está sendo tratado. Eu faço as minhas preces, faço minhas orações. Quando eu tinha acabado de ser revascularizado, veio o câncer e eu continuo. Aí eu cheguei e eu procuro saber qual é o segredo. Aí a outra frase da medicina da alma, estou falando de Lucas, medicina da alma grave. A outra frase que ele disse realmente: doutor, toda dificuldade que eu tenho, eu procuro ver o que eu posso aprender com ela. Meu Deus do céu, eu fiquei desse tamanho. Toda dificuldade que me aparece, eu não me revolto. Eu sei que Deus é bom. Eu estou procurando saber o que eu posso aprender com ela, doutor. Você é o comandante do seu corpo. Mais do que isso, você é o comandante da sua alma, da sua trajetória de vida que tem, né? Nós somos, dei 2 exemplos aqui, fora inúmeros que eu já vi. É verdade, o poder da mente e do coração só ergue, também pode abaixar, mas ele só ergue, pessoal. Dá uma sementezinha num bom campo, multiplica em 30, 60 e 100, não está isso no Evangelho? É só dar no campo. Faça seu campo bom no coração. Sair do vitimismo, da bengala que fica. Se não tem uma bengala física, tem uma bengala que fica a vida toda, num mote em alguma coisa que fica. Mas isso aprendi com Lucas, com Jesus e no dia a dia da prática que tem. Vou trazer o terceiro ponto, falei com ela que ia mostrar aqui, que aconteceu mais recentemente agora, na medicina que cuida da alma e como nós somos amparados. Eu não tenho dúvida disso. Esse mês eu estava ministrando um curso de transplante de córnea, junto com o meu amigo Pedro Bertini de Brasília, grande médico, grande pessoa também. E era parte teórica e prática aqui em Recife. E a prática foi essa semana lá no hospital. Enfim, teve o treinamento deles, iria ter uma cirurgia ao vivo. Médicos do Brasil, de fora, estavam presentes. E na paciente, quando a gente foi realmente eu abordar, eu ia operar junto com ele, ela estava mais ansiosa, nervosa, natural. Estava bem ansiosa. Eu falei para os outros colegas, os médicos: olha, vamos evitar de examiná-la. Eu já passo o caso para vocês, porque ela está ansiosa. Vamos deixar ela realmente em paz ali um pouquinho antes da cirurgia. E todos eles respeitaram. Ninguém se apresentou. Então, foi feita a cirurgia, ok, graças a Deus. E aí no dia seguinte, a paciente chega no meu consultório e pergunta: doutor, mas quem foi aquele senhorzinho de cabeça branca que chegou para mim? E pegou nas minhas mãos e disse: olha, você está em boas mãos, eu vou orar por você e vai dar tudo certo. E eu falei: como é? Ela falou para mim: quem é, doutor? Ela falou bem naturalmente. Eu falei: não tinha nenhum senhor lá. Realmente não tinha. Medicina da alma, ninguém está só. Então foi lá, acudir o coração dela. Foi a primeira vez assim. Poxa, falei: olha, realmente não tem. A equipe médica, a equipe de cirurgia são todas mulheres, não tinha nenhum senhor, certo? Nenhum senhor mais velho. Mas foi um senhor, doutor. Ela não estava sedada, estava antes da cirurgia. Alguém pode dizer foi sedação? Não, ela estava sentada. Chegou na minha mão, pegou: fique tranquilo, você está em boas mãos, vai dar tudo certo e eu estou orando por você. Eu agradeço a Deus, a doutor Bezerra, não sei quem é, né? Mas eu agradeço, eu sempre peço, e a Jesus e a Lucas, o amparo. Então,
Eu fiquei pensando, alivia, consola. Foi consolado o coração dela. Quando eu falei, ela quase caiu para trás. Eu também fiquei, poxa, mas ela chorou de alegria. Falou, não, acho que era de outro credo e tudo, mas poxa, eu falei, mas eu estou falando a verdade, realmente não teve, pronto. Mas eu sei o que era já, eu já sei. Então veja como é presente em nossas vidas, tá? Veja como é presente, preciso sentir. Então esse foi o ponto da medicina que tem. Eu estou olhando o horário, já estou pegando. Então, dentro do médico Lucas, de coragem, magnetismo, aí eu fiz algumas reflexões aqui. Dentro da medicina da alma, se existe a medicina do corpo, existe a da alma. Se existem os remédios do corpo, analgésico, ok, serve para tirar a dor. Anti-inflamatórios, existe ou não? Existe. Serve para diminuir a cascata de inflamação. Antibióticos, antifúngicos existem? Existem. Serve para curar realmente, eliminar o foco infeccioso que tem. E qual é o analgésico da alma então? Isso existe no corpo físico. Mas quais são então os analgésicos, anti-inflamatórios e os antibióticos da alma? O que pode, por exemplo, igual um analgésico do corpo para a sua dor? Vamos para a parte dos analgésicos. Para a dor, estanca. Duas coisas. A prece, isso eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok. Mas a prece em si não basta. Isso está lá também, que eu li hoje no Evangelho segundo o Espiritismo. A prece em si não basta. É preciso ter a fé viva, como diz lá, né? É preciso ter a fé viva, ter um momento de parar, refletir na dor, no turbilhão que você está passando e compreender aquela situação diante de tantas informações que você está recebendo agora, do amparo que tem. Essa cambalhota que está na vida, é preciso a gente, analgesia, parar, respirar e refletir. Refletir e parar, confiar. Não é dada uma prova maior que a gente não seja capaz de carregar. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz lá, o mal sofrer, né? Tem o mal e o bem sofrer, a página que tem. O bem sofrer é aquele que quando a gente está no turbilhão, a gente diz, Deus, eu sei que você está me provando. Eu sei que você está me testando bom. A força que eu tenho dentro. E a gente mostra essa força quando consegue superar. A gente mostra Deus em nós diante da dificuldade. Muitos querem o ego apenas de mostrar-se a si. Eu sou capaz de ir sozinho. Vai cair no abismo. Cegos como cegos caindo em abismo, como tem no Evangelho. Quando você vai junto com Deus, você mostra-se a dificuldade que tem. Foi um aprendizado para esse aqui. Eu falei, nossa, esse é o analgésico da alma, é a dipirona da alma. Não basta ser a prece, tem que ter a fé viva. E a fé viva é aquela que para o turbilhão e diz, eu já compreendo o que eu estou passando, mas já compreendo que Deus está comigo. E eu compreendo que eu vou mostrar a Deus essa situação. Certa vez eu estava numa dificuldade bem difícil, e eu sou meio romântico, né? Aqui está pancada. Eu sou bem sincero, a espiritualidade sabe. E eu naquela situação difícil, eu falei, agora eu vou com tudo. Aí veio o pensamentozinho, filho, você quer se mostrar antes? Mostre Jesus nessa situação. Várias vezes já escorreguei, ainda posso escorregar, mas nessa eu escutei. Eu falei, tá bom, vou me recolher e vou mostrar Jesus. Uma atitude totalmente diferente da que eu tinha planejado. E foi muito melhor. Foi muito melhor, acalmou, se apaziguou, analgesia. A prece não basta, é preciso ter a fé viva. Fé viva mesmo, mas também de parar, refletir e realmente
entender, compreender a situação que está. Porque se a gente não faz essa parada, dói, não vai entender, se revolta, e se revoltar não vai passar a dor não, viu? Não vai não. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Serão é futuro. Ele não disse bem-aventurados os aflitos que já estão sendo consolados. Muito menos bem-aventurados os aflitos que já foram, viu, consolados. Futuro depende da ação que eu vou estar tomando diante desse turbilhão que você está passando, que nós podemos estar. Então a parte da dipirona da alma é essa. Vamos estudar o anti-inflamatório da alma, a medicina de Lucas, certo? Anti-inflamatório, que evita uma inflamação maior. Você tem às vezes a ferida, evita que a ferida piore. Quais são os mecanismos que tem? Eu posso muito bem ter um vício. Primeiro ponto, um vício que eu gosto de repetir ele. Pare. Eu posso ter alguma situação que eu vá realmente piorar cada vez mais, bater na tecla, botar o dedo, e aí eu posso inflamar mais, uma situação de mágoa, briga, eu vou com tudo. Pare. Tem uma situação dessa de parar. E vícios, os apegos que a gente tem gente que gosta, repete, vai se inflamar cada vez mais, vai se inflamar. O anti-inflamatório é realmente a parada, como está aqui, evitar, tá? E o antibiótico, tá? Falou do evangelho agora, mas quando você usa o antibiótico é para extirpar o mal, realmente, o mal de vez. E um antibiótico no corpo só age dentro da gente. O evangelho só vai agir dentro da gente. E alguns antibióticos têm um gosto meio azedo, né? E algumas provas vão ser meio azedas, para a gente poder ter a prova e segurar. Eu lembro quando eu estava estudando aqui, no livro dos Espíritos, olha só, como tudo faz a gente se aproximar do Pai. Já estou indo para a parte final, vou pegar esses 15 minutinhos. O que é o bem e o que é o mal? O livro dos Espíritos diz: bem é tudo que se aproxima da lei de Deus, o mal é tudo que se afasta. Parece simples a resposta, né? Mas é mais profundo do que vocês imaginam. O bem é tudo aquilo que faz se aproximar da lei de Deus, não é o que eu quero apenas. Então, se o mal que está lhe acometendo lhe está fazendo orar mais e pensar mais em Deus, isso é o bem. Isso é o bem. O mal é tudo que se afasta. Do contrário, se tudo que você faz, às vezes materialmente, é prazeroso, é bom, mas está lhe afastando de Deus, não é bom, é mal. O bem é tudo que faz se aproximar da lei de Deus. Então, às vezes, qualquer situação, se está lhe aproximando, é o bem, tá? Essa é a parte do médico Lucas. Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, a medicina da alma. Você pode ter a doença e não ser doente, né? Então, isso é muito bom, isso é possível. E o apóstolo? Agora, como foi essa conversão dele? Certa feita, Paulo de Tarso, não era mais Saulo, Paulo, teve um sonho do homem da Macedônia, transvestido com as características da região da Macedônia, dizendo: vem aqui, vem divulgar o evangelho em nossa região. E Paulo levantou-se, pegou Silas e foi. Só que antes desse episódio, vou relembrar do menino Lucas. Antes do sonho da Macedônia, me fugiu. Isso está no livro Paulo Estevão. O garoto, jovem Lucas, viu a casa do caminho e foi lá adentrar. Tinha um orador realmente da época, que não era ali o Saulo. Posso estar errado, se não me engano, Barnabé, ou posso estar errado no nome, mas tinha um orador conhecido lá.
E quem recebe o jovem Lucas foi Saulo de Tarso, ainda era Saulo, não tinha transformado o nome, mas já tinha sido pós-porta de Damasco. Saulo recebe o jovem Lucas, e ali ele leva ali para um atendimento fraterno nas tendas que tinham na época. Não foi o orador que consolou, foi o porteiro do centro espírita que recebeu que era Saulo, como se fosse. Se tem as tendas, tinha lá o atendimento fraterno, como hoje tinha na época, e Lucas é atendido realmente por Saulo, eles conversam, e daí começa a amizade grande. Daí vem realmente, é Lucas que batiza o nome cristão realmente na igreja de Antioquia. Ele é que dá, era conhecido como os homens do caminho, da boa nova. Então ele dá, não é Cristo, são os cristãos, é Lucas que batiza. E voltando depois na Macedônia, quando Saulo tem um sonho, ele pega Silas e vai. Quando chegam na cidade de Troade, anos depois, numa rua do comércio, como diz lá em Paulo e Estevão, há um encontro casual entre Paulo e Lucas. Lucas, mas você está por aqui? Estou aqui, talvez o shopping na época, né? A rua do comércio ali, você está por aqui? Lucas estava já no traslado dos navios. E Paulo diz, olha, eu estou indo para Macedônia, porque estou indo levar o evangelho lá. Mas então venha comigo, Lucas diz, eu estou no navio, venha, mas eu ia de qualquer jeito. Então, eu nem se convidar eu iria. Ele fala lá no livro, olha, eu já vim aqui, bom, Deus provê tudo. Nessa viagem, entra Paulo, Lucas, em Troade, em direção à Macedônia, há o diálogo entre os dois. E é lá onde Paulo apresenta Jesus a Lucas. É lá nessa viagem onde Lucas desabafa da perda da mãe. Aquela dor que ele tinha é sanada. Começa a se transformar o apóstolo Lucas, a formar-se. Essa viagem foi tão importante que não foi apenas para divulgar o evangelho, mas sim para a formação, a semente no coração daquele médico. E um dia eu fico imaginando aquela viagem, Paulo conversando com Lucas sobre Jesus e Lucas entendendo. Podia ser, digamos assim, Lucas, a vida continua, ninguém morre, sua mãe continua, as dores passageiras vão passar. E há o convite de Paulo, vem me acompanhar, diretamente para o médico Lucas. Isso é Emmanuel narra, vem me acompanhar agora. E Lucas diz, olha, mas eu sou médico aqui da parte de tudo dos atendimentos. Se você pode cuidar dos bens materiais, do corpo material, imagina cuidar da alma, Lucas. E ele aceita, e segue Paulo, viram carne e unha, os dois. Carne e unha. A importância de Lucas na vida de Paulo é o suporte que Lucas dá a Paulo. No final da vida ali de Paulo, ele diz lá nas escrituras, apenas Lucas esteve comigo. A amizade dos dois que não conheceram Jesus pessoalmente, mas conheceram pelo coração. E ele sai, o apóstolo, agora na terceira parte do apóstolo, ele vai atrás realmente, cada vez mais, não só das informações do Cristo, mas agindo pelo Cristo como médico. De coragem que era. Teve Maria, teve com diversos apóstolos, pega as informações, e assim se forma. Às vezes eu estou aqui, a gente tem um celular, rapidinho baixa o evangelho. Lucas tinha que pegar distâncias para poder realmente ter informações do evangelho. Já chegando no final, sempre escolho uma passagem do livro de Lucas, uma das curas, para a gente poder refletir de forma breve agora nesse seminário final sobre ele. A gente falou do menino, a gente falou do médico, a gente falou do apóstolo, e ele como médico narra nas suas escrituras várias curas. Eu queria trazer uma delas, vou puxar para o meu lado, o cego de Jericó, da oftalmologia, que nos ensina tanto aquele cego. Me veio na mente falar sobre o cego realmente, que estava à beira do caminho, ouviu a multidão passar em que o mestre estava, e aí, a primeiro ensinamento, ele abriu outros sentidos para ouvir Jesus. Ele não tinha visão material.
Às vezes eu quero ficar batendo na tecla, vendo no mesmo ponto e eu não consigo. É preciso eu abrir outros sentidos na minha mente. É preciso eu abrir outros campos no meu coração para perceber Jesus. Se ele dependesse da parte da visão material, não teria visto. Ele abriu outros sentidos para perceber Jesus. Isso é uma mensagem para a gente. Porque a gente está na beira do caminho. A gente não sabe se vai ou se fica no caminho. A gente bota o pé no caminho e depois tira. Outras passagens falam da beira do caminho. A parábola do bom samaritano estava na beira do caminho. Do semeador estava à beira do caminho. Havia cenários ali de desvio. A gente está igual, sendo convidado a entrar no caminho, mas é preciso abrir um outro sentido. Talvez esse sentido que você está querendo perceber seja mesmas coisas do dia a dia. Mude um pouco, mude, escute Jesus. O cego de Jericó escutou, foi outro sentido, não foi a visão, foi outro. Tocou o coração dele, cego, com dificuldade. Ele fala: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Outro ensinamento. E aí ele poderia muito bem ter dito: Senhor, Senhor, isso é injusto. Poderia ou não? Poderia. Senhor, Senhor, não entendo porque isso está acontecendo comigo. Senhor, Senhor, você me abandonou. Isso são frases de alguns da gente aqui às vezes. Mas o cego poderia ter falado isso, mas não falou. Tem misericórdia de mim. Resignação, confiança no Mestre. Se ele tivesse revolta, ele não teria dito essa frase. Eu fiquei pensando, lendo o Evangelho, eu fico, meu Deus do céu. Tem misericórdia de mim. Aí o que acontece? Vem a multidão, tenta calar. Igualzinho. Quando a gente tenta falar alto no Mestre, vem uma multidão, tenta silenciar a gente. Multidão dentro de nós, dos pretéritos errados, que falam alto. Não, Lúcio, não, Maria, não, José aqui, não. E o que é que o cego de Jericó faz? De novo a segunda frase. Fala mais alto ainda. Você, eu, qualquer um devemos falar mais alto do que essas vozes. Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Nesse instante, para a comitiva. E Jesus foi lá, ou foi o cego que foi a Jesus? Tem a passagem de Mateus: tira o manto, tira. Vai lá os discípulos, ele tira e vai em direção ao Mestre. É ele que vai em direção a Jesus. E é assim mesmo: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Ele já está com a gente. Falta é a gente ir em direção dele. Não vão fazer por nós o que cabe a gente fazer, é o livre-arbítrio. O cego de Jericó foi. Chegou o diabo para o final. Eu juro, eu fiquei matutando nessa pergunta, porque parecia óbvio. Quando o cego chega na frente do Mestre, ele diz: que quereis que eu faça? Eu fiquei, mas como assim que quereis que eu faça? Jesus pergunta ao cego: que quereis que eu faça? Não seria óbvio que iria curar a parte do cego? Ele curou leprosos, obsediados, várias doenças, hemorragias, cegos, outros. E o cego de Jericó, ele pergunta: o que você quer que eu faça? Por que ele perguntou isso? Emmanuel diz no Evangelho: todas as palavras do Evangelho têm um significado. O que vale mais é a visão material ou a espiritual? Sem dúvida é espiritual, ela não só final, eu defendo a material também, mas a espiritual é maior. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados que têm olhos fechados. Lascou com a gente. Mas o exemplo que eu tenho: quantos cegos eu já vi materialmente que enxergam muito mais do que esse que está falando aqui? Muitos.
em mente aqui vários. O que vale é a alegria da visão da alma. Ele pergunta para ele: o que queres que eu faça? E o cego de Jericó: quero ver. Direto, simples, sincero, como a gente deve ser com Jesus, sincero, não sem rodopios. Eu quero ver. E aí, meus caros, ele faz a cura ali na hora. Então, trouxe essa reflexão do Evangelho do nosso Mestre, da cura melhor interna dentro, de um cego que nos ensina, até esse oftalmo aqui, que tem, com a medicina que vai muito mais além da matéria. Eu espero que Jesus realmente, diante dessa tarde de reflexões hoje, vendo a vida de Lucas, que se inspirou em Jesus, falando do menino, do médico, do apóstolo, que possa sinceramente inspirar a vida de vocês, e que cada um aqui realmente, se tiver a dificuldade que for, pode ter certeza que é passageiro. Mostre Jesus a ela, mostre o que você tem dentro dessa dificuldade, ao invés do ego de cima, mostrar o poder de dentro do reino interno. Assim como muitos pacientes, não de 2000 anos atrás, mas atualmente agora, que esses olhos já viram, conseguem mostrar e dar lições realmente a este, que o Evangelho inspirou a eles, possa também esse Evangelho inspirar cada um de vocês aqui presente. Eu agradeço pela atenção de vocês, que a paz de Jesus, Lucas, Dr. Adolfo Bezerra de